para nós assim, em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregavam, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, mais uma vez estou aqui diante da tua igreja. Igreja essa que foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Igreja essa que tem um valor incalculável, Senhor, diante dos teus olhos. E eu sei a importância, Senhor, meu Deus, ó Pai, o privilégio de estar aqui para trazer vida, trazer luz, trazer clareza da tua vontade ao coração dos teus filhos. Por isso, nessa noite, fala ao coração da tua igreja, como o Senhor tem falado, de forma clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. E você diz: glória a Deus. Amém, irmãos? Sabemos que o Espírito Santo ele vai ministrar o nosso coração, assim, com a mesma convicção que nós temos que Jesus está aqui. Por quê? Porque ele diz na sua palavra que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede. Então, Deus ele deixou a palavra para alimentar a nossa alma, e o Espírito Santo traz clareza para nós degustar daquilo que ele quer para a nossa vida. E Jesus disse que estaria no nosso meio. Então, nesse momento, você é privilegiado de poder estar num ambiente como esse para entender. Nós estamos vivendo esse ano de visão. O que significa dizer que é ano de visão? É ano em que eu estou vivendo a vontade de Deus. Como estou vivendo a vontade de Deus? Quando eu entendo qual é a vontade de Deus e caminho por essa vontade. E a vontade de Deus é que nós sejamos para o mundo luz, sejamos para o mundo os mensageiros de Deus. E por isso, Deus, ele quer que você nessa noite compreenda a vontade dele através da sua palavra, e você resplandeça para poder mostrar para o mundo a vontade, a visão, a revelação de Deus nesse tempo. Então, estamos falando no capítulo 2 de Marcos, algo que aconteceu onde Jesus morava. Jesus morava em Cafarnaum, e é nos contado que neste lugar, nesta região, Jesus fez algo extraordinário. Jesus fez muitas coisas neste lugar. E por fazer muitas coisas neste lugar, Jesus, ele, quando estava sentado e transmitindo a mensagem, se ajuntava muitas pessoas para ouvir a mensagem que eles entenderam que era a palavra de vida. Então, é nos contado que Jesus estava em Cafarnaum, e o povo, sabendo que ele estava lá na casa, foram e se ajuntaram muitas pessoas. Eu vou ler algo que eu escrevi e nós vamos mergulhar em nome de Jesus. Amém ou não amém? Quem perdeu a capacidade de se movimentar na presença de Jesus é alguém paralítico.
O paralítico é alguém que não tem mais os seus movimentos. Paralítico é alguém que não pode mais caminhar por si mesmo. Então, quando alguém não tem mais essa postura, essa habilidade, se tornou alguém paralítico. Então, entenda o que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração e ao meu coração. Quando é que Deus vê que eu sou alguém paralítico? Quando eu perdi os movimentos dos pés para a sua presença. Quem perdeu a capacidade de se movimentar na presença de Jesus é alguém paralítico. Ouça, pessoas que não se esforçaram para buscarem a transformação que há na presença de Jesus, não terão disposição para levar ninguém até os seus pés. Ouça novamente, pessoas que não se esforçaram para buscarem a transformação que há na presença de Jesus, não terão disposição para levar ninguém até os pés de Jesus. Quando nós olhamos pessoas paralíticas espirituais, é porque ela não tem condições de levar você, e ela não buscou em Jesus essa cura, essa transformação. Portanto, todavia, ela não vai levar você a cura a qual ela não teve, não tem. Quem não anda na presença não poderá levar você até a presença. Por quê? É um paralítico espiritual. Quem não vê não pode conduzir até a presença. Quem está doente não terá força para te sustentar até a presença. A alegria de quem está doente e não quer viver a cura que está em Jesus é saber que o outro se encontra no mesmo estado que ele. Existem, irmãos, pessoas que não vai de maneira nenhuma ter prazer de ver você como o nosso irmão Oséias, ali desenvolvendo, crescendo. Por quê? Porque não quer viver uma vida que glorifica a Deus. Quando você se posiciona, Deus ele tem prazer de sair dele virtude, graça, para você entender a palavra dele e compartilhar. Mas para que você deseje compartilhar a palavra dele, é importante primeiramente você desejar aquilo que eu acabei de falar. Andar na presença dele, buscar a visão dele e buscar também a cura que está nele. Então, pessoas que não andam, pessoas que não têm visão, pessoas que estão doentes, elas não vão conduzir você a viver o padrão que Deus tem para a tua vida. E a alegria dela é de ver você e você dizer para ela: eu estou, ou para ele: eu estou fraco, eu estou desanimado. Isso traz no coração dele uma satisfação, dizer: é isso mesmo, a vida é isso aí mesmo. Nós não conseguiremos viver o padrão de Deus e nós continuaremos a viver aquilo que nós acreditamos que é bom para nós. Paralítica espiritualmente, não consegue ir até a presença. Eu fico confortável, mas é frustrante quando entra e vê a mulher lendo a Bíblia e dizendo: glória a Deus, aleluia, Jesus, eita glória, que manto forte, eita Jesus, se tu me der uma oportunidade, eu vou compartilhar com os irmãos. Aí o homem fala assim: aí chega doeu agora, estava até pensando em ir para a igreja, porque a mulher santa santifica o marido, porque o homem santo santifica o seu lar, e seus filhos não são maldição, são bênção, porque aqueles que entendem que foi chamado por Jesus, foi chamado para trazer a influência de Deus para sua casa. Quantos estão aqui?
Então a alegria de quem está doente e não quer a cura que está em Jesus é saber que o outro se encontra no mesmo estado. Está igual a mim. Ela de um lado, eu de outro, só no celular. Está igual a mim, pensando em tudo, menos nas coisas de Deus. Está igual, chega a me dar alegria, mas será que o céu está alegre? Irmãos, você que está nos assistindo, pode ser o quadro da tua vida. Vivendo uma vida de paralisia, atrofiando cada vez mais. Mas nessa noite o Espírito Santo quer falar ao teu coração, está falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Quantos crê? Então, irmão, portanto, cuidado com essa falsa empatia. O que é a falsa empatia? É você se colocar no lugar do outro porque você está numa situação que não quer viver o padrão de Deus, aí dá uma também de vítima para com Deus. Como é que é isso? É verdade mesmo, irmão. Deus vê o nosso coração. Não, irmão, não, irmão, eu te entendo, nós somos igreja. Não precisamos, ir a um lugar específico, não. Nós somos igreja, irmão. Tá bom, Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua vida, Essa falsa empatia é o que faz com que aquelas pessoas que não buscou viver o padrão de Deus, faz com que outros também não, é verdade, né? Sim. Mas quando você abre a Bíblia, você fica frustrado, contrariado, porque você vê pessoas com situações piores que você e fazendo coisas extraordinárias. Tem gente que fala, porque eu não fui, eu estou dando uma ilustração, eu não fui para a guerra porque eu não tinha uma espada. Aí Deus, tu sabe, né? Senhor, em outras palavras, Senhor, eu também não sei, né? Ler, eu não sei falar, né, Senhor? Mas você poderia estar lá no canto levantando a mão e dizendo, Deus abençoe o pastor. Dá a palavra para ele então, ele que está ali na frente. Ou abençoa a missionária, Senhor, dá graça, dá ideia, dá estratégia para ela fortalecer uns aos outros aqui na igreja. Senhor. Então essa falsa empatia para com outros, eu compreendo, e não dizer, não, nós precisamos nos converter. Nós precisamos melhorar, Jesus está voltando, e se ele viesse hoje eu estava dentro d'água, porque Deus quer uma pessoa preparada, servindo. Então, eu não tenho espada. Aí você abre a Bíblia e vê, e Sansão, com a cabeça de jumenta, com um pedaço da cabeça da jumenta, matou 1000 homens. Aí você, Sansão com a cabeça de um osso de jumento. Eu posso, Senhor, me dá um pedaço de pau, eu vou para a guerra. Eu estou precisando só crer, eu só preciso crer. A tua palavra diz que aquele homem não tinha nenhuma espada. Entende? Porque quando nós vamos lendo a palavra vai nos libertando da vida que o diabo quer nos colocar, para a vida daquilo que Deus nos chamou. O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, irmãos, não se deixe levar por essas empatias, que é alguém que se coloca no teu lugar porque não quis viver o sobrenatural de Deus, e você ali por um momento se sente confortável por ver alguém igual a você e não melhor que você, dizendo, irmão, irmã, se eu te contar a minha história para você, até teu cachorro vai chorar. Lá igual o homem, né? Eu fui contar a história pro cavaleiro, até o cavalo chorou da história. Então, muitos de nós, irmão, fomos chamados em meio a esse cenário de luta, de dor, ou até de enfermidade, de coisas, mas nós temos que trazer ao nosso coração quão maravilhoso é ser escolhido por Deus. O mundo está clamando pela palavra de Deus, pela revelação de Deus, pelo padrão de Deus, e nós estamos aqui entendendo isso, que nós precisamos melhorar. Você vai entender tudo que o Espírito Santo está ministrando. Primeiro ponto você já entendeu, amém ou não amém? Que eu não devo ser levado por pessoas que estão paralíticas, que não se move mais, está atrofiado,
porque não vai me conduzir até Jesus. Porque tem olhos, mas não vê, tem perna, mas não anda, tem força, mas se encontra sem qualquer vigor. Eu não posso me envolver, eu não posso aceitar aquilo que está me dizendo como algo que é verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eu vou soltar muralhas. A palavra diz que eu vencerei as lutas que virão. Essa é a palavra de Deus para a minha vida. Eis que estou convosco. Então, irmão, o que devemos fazer? Qual deve ser a minha e a sua atitude diante dessa situação que porventura você que está aqui, ou você que vai estar assistindo, possa estar com essa vida de paralisia, essa vida sem movimento na presença de Deus? Quando nós lemos a princípio em Mateus 9:2, que é a mesma passagem, porém resumida: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico. Em Marcos 2, versículo 3, está dizendo para nós. Em Mateus 9, 2 está dizendo para nós dessa forma: que vendo Jesus a fé deles quem, irmão? Nós estamos aqui embasados na passagem em Marcos capítulo 2, onde Jesus estava em Cafarnaum e o povo se ajuntou para ouvir as palavras de Deus através de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E é nos contado que se reuniu muitas pessoas ali à porta da casa de Jesus, do vizinho de Jesus, do parente, não sei, de alguém. Jesus estava dentro dessa casa propagando a palavra de Deus. E vieram ali 4 homens levando um paralítico. Então, qual deve ser a minha atitude diante dessa situação, irmão? Ouça claramente, para que você seja ministrado em nome de Jesus. Deseje se relacionar com pessoas que estão com a fé em dias. A minha vida está uma vida a qual eu estou atrofiado, paralítico, sem movimento na presença de Deus. O que eu devo fazer então, pastor? A própria palavra de Deus está nos dizendo que havia um homem naquele povoado de Jesus, que ele era paralítico, ele não se movimentava, estava tendo um culto em certo lugar, mas todavia esse homem não poderia chegar, porque ele era paralítico, atrofiado, parado, não tinha movimento nas suas pernas. Mas porém, todavia, 4 amigos apareceram para dizer: não, a tua cura não está no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. A tua cura não está em uma série, não está na tua distração. 4 apareceu para ele para dizer: a tua cura, sabe onde é que está? Está em Jesus. Quantos estão aqui? Deseje se relacionar com pessoas que têm a fé em dias. E o que é a fé em dias? Tiago vai dizer, assim também, Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obra, por si mesmo é morta. Porque, vai dizer o 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também é a fé. Então, deseje andar com pessoas que estão com a fé em dias. E a fé em dias é aquela fé ativa, aquela fé com obra. E nós estamos vendo aqui que esses homens que foram até o paralítico, foram lá não para dizer para ele as suas mazelas também, para dizer a sua condição, para dizer a sua situação, para dizer a sua frustração, para dizer o que estava passando, suas dores, seus lamentos, para dizer o quanto sofreu e quanto vai sofrer. Não! Eles foram lá para levar para aquele homem a oportunidade. Vamos para a presença de Jesus, é lá que está a sua cura. Aqueles homens tinham fé que em Jesus aquela paralisia ia cair por terra na vida dele. Glória a Deus. Diga para o vizinho: deseje se relacionar com pessoas que tenham uma fé em dias. Em dia.
Deseje se relacionar com pessoas que estão com a fé ativa. Deseje se relacionar com pessoas que estão lendo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele não está olhando a tua situação, ele está olhando o que a palavra diz. Que a palavra diz é a verdade, não a situação que você se encontra. Se ele diz que na presença de Jesus houve cura para o paralítico, eu tenho certeza que também haverá para você. Isso é a fé, irmão. A fé que eu tenho não vai te salvar, mas vai fazer com que você seja alguém que vai entrar na presença de Jesus e Jesus vai salvar. Às vezes as pessoas querem um pastor, a cura que está em Jesus. Eu quero ter um pastor que me cure. Não vai te curar. É você que tem que ir à presença de Jesus. Eu vou pedir um pastor que é de monte para orar por mim. Não vai acontecer. Aquele homem estava em casa, paralítico. Jesus sabia da situação dele, amém ou não amém? Aquele homem estava em casa, ele estava passando por situações ruins, amém ou não amém? Jesus sabia ou não sabia? Aquela mulher do fluxo de sangue estava em casa, 12 anos, Jesus sabia ou não sabia? Mas Jesus cria um movimento. Eu quero um movimento. Já que você não pode movimentar, se relacione com quem está com a fé ativa. Quem está com a fé ativa, está querendo se relacionar com você, abra o seu coração e diga amém, irmão, fala. Eu estou num grupo de oração, um irmão lá da Bahia me ligou dizendo: pastor, estamos fazendo um grupo aqui de 7 pessoas. Ele não falou a quantidade, mas tem 7 pessoas no grupo, mais ou menos. Nós vamos orar de tal horário até tal horário. O senhor quer? Eu falei: eu quero. Eu preciso renovar a minha fé, eu preciso ser revestido mais de poder, eu preciso. Então queira pessoas que querem ver você voando na presença de Deus. E não para contar murmuração, frustração, dor, porque você não vai resolver e a pessoa também não vai receber a cura. Ele poderia falar as lamentações que ele está passando, que são grandes. Mas ele me chamou para clamar. Vamos clamar, pastor. E nós estamos clamando. Você está entendendo, irmão? Então, deseja se relacionar com pessoas que estão com a fé em dia. Outro ponto importante. Deseje construir relacionamento com pessoas que persistem pela sua vida física e espiritual. Veja que eu estou trazendo você para viver com pessoas que querem teu bem, que quer que você cresça na graça e no conhecimento. Então pessoas que se preocupam, pessoas que querem teu bem fisicamente, espiritualmente, e não só tua aparência. A Bíblia nos diz aqui para nós em Marcos capítulo 4 dessa forma, 2:4, onde nós estamos lendo: e não podendo se aproximar de Jesus por causa da multidão, remover o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura descer o leito em que o paralítico estava deitado. Então, você deve desejar construir relacionamento com pessoas que persistem. Você viu persistência aqui? Você viu persistência desses 4? Está nos dizendo que não podendo, houve um não. Irmão, aqui está a multidão. E alguém disse assim: ó, irmão, infelizmente não tem como você passar para chegar. Você não está vendo a multidão aqui não? Volta aí. Não dá não, você não tem jeito não. A sua vida está derrotada, fracassada. Você já perdeu, mané. Volta, viva a tua vida, tua prática lá de pecado. Volta. É isso. Andar com pessoas que falam isso. A vida é isso mesmo. Não tem jeito para tu, acabou. Vai, volta. Pega esse paralítico que não serve para nada e volta. Mas anda com pessoa que persiste, irmão. O quê? Não. Essa pessoa também vai viver o sobrenatural de Deus. Porque se eu estou andando, ele também vai andar. Se eu estou enxergando, ele também vai enxergar. Se eu estou me movimentando na presença de Jesus, ele também vai se movimentar. Sai da frente, Satanás. Irmão, deseje se relacionar com pessoas que querem isso, irmão. A alegria do meu coração como pastor é ver isso na tua vida. Não só o financeiro estando bem, e a tua alma definhando. Não só o teu físico bem, e tua alma definhando. Teu espírito dizendo: eu quero a presença de Jesus. E aqueles 4 falou: pera aí, nós vamos entrar assim, vamos arrumar o meio. E ali eles arrumaram, né? Por cima, olhando a dificuldade. Sim, tem dificuldade, mas nós temos uma certeza: esse nosso amigo precisa
se colocar de pé na presença de Jesus. Irmão, isso tudo foi escrito para falar do espiritual, irmão. Você está andando, mas aos olhos de Deus você está? Eu estou andando, mas aos olhos de Deus. É aos olhos de Deus que a nossa preocupação deve estar. Não na preocupação do amigo, do irmão, do parente, do quem pensa, do que acha, querendo mostrar para eles que você está bem, ou que está. Não é sobre eles que Cristo morreu na cruz por você, é sobre você e Cristo. Não foi a canção aqui, essa casa é sua, e como está essa casa? Será que essa casa flui um amor por Jesus? E a Bíblia nos diz que eles se preocuparam não só com o físico, mas com o espiritual. Agora nós vamos, irmão, abrir a nossa Bíblia em Mateus 8 para você ver o que Deus está ministrando ao nosso coração. Mateus 8, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Quantos estão sendo edificados aqui? Quantos estão entendendo? O Espírito Santo está falando ao nosso coração, irmão, através da sua palavra. Quando nós chegamos aqui em Mateus, é isso que eu falei? Mateus 8? Isso. A partir do versículo 5 está dizendo para nós dessa forma: entrando Jesus em Cafarnaum. Veja que Jesus está novamente na sua cidade. Aí você vê a importância do ouvir. Certamente esse centurião ouviu. Rapaz, eu estava lá, de longe, como soldado, olhando o movimento, muita gente. E eu fiquei olhando, eu vi 4 pessoas ali. Rapaz, eles insistiram, viu, pelo amigo dele, viu? Rapaz, não deixaram ele entrar por baixo, eles abriram um caminho, subiu o telhado e foi até Jesus. Agora, entenda dessa forma. Aí é nos contado aqui agora que o centurião, eu estou deduzindo com a mente de pregador que foi isso que aconteceu. O centurião vendo aquela cena toda, e vale a pena, né? Ir na presença de Jesus, né, rapaz? O cara entrou no leito lá e saiu pulando de alegria, salvo. Vale a pena, irmão. Ele ficou quieto. Aí vai nos dizer para nós, eu estou deduzindo dessa forma, mas isso aqui agora está na Bíblia, tá? Entrou Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade de Jesus. Mais uma vez, então, quero que você entenda que aquele movimento aconteceu ali e alguém foi influenciado a ter atitude. Porque quem ouve a palavra, irmão, tem que ter atitude daquilo que a palavra pede. E dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Veja. Então, ouça. Bom é ter uma liderança que tem acesso à presença de Jesus pela graça. Amém ou não amém? Bom é ter um pastor que você fala, meu pastor, ele não é perfeito não, mas ele ama Jesus. Ele não está lá por aplauso ou glória do homem, não. Ele está lá para ver a gente sendo transformado à imagem de Jesus. Então, se pastor é assim, irmão, valorize. Não está aqui pelo teu dízimo, pela tua oferta. Está aqui para ver você transformado à imagem de Jesus. E é nos contado que Jesus entrando, se dirigiu a ele, o centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e terrivelmente em sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dizei apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sob o meu comando digo a um: vá, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Diga ao meu servo: faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguia: digo-lhe a verdade, que não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então, acabamos de ler a história que eu estou criando aqui, uma parte na minha mente de pregador, que esse centurião, ele ficou ali encostado e ouvindo a palavra de Jesus.
Naquele cenário em que os quatro amigos estavam levando Jesus, eu penso que o centurião olhando ali, Jesus pregar uma palavra poderosa, dizendo: eu tenho poder sobre a tempestade, eu tenho poder sobre o vento, eu tenho poder sobre as águas. Eu digo para a enfermidade, para ela sair, ela tem que sair no poder do meu nome. Eu digo para a morte: saia, vida venha, e a vida vem. E eu penso na minha mente de pregador, que o centurião teve uma fé dali, que ele falou: esse homem é Deus na terra. Passou-se o tempo, agora é nos contado que o servo do centurião deixou de ir para a casa do Senhor, deixou de buscar, deixou de viver a vida que Deus estava chamando, estava com o quê? Sofrendo, porque a paralisia traz o sofrimento. Veja que o centurião, vendo aquele quadro, ele não vai desprezar aquele homem. Por quê? Um servo paralítico, sofrendo, serve para quê, irmão? Serve para quê? Um servo paralítico serve para alguma coisa? Eu quero que você entenda que às vezes, eu quero que você abra o teu coração para Jesus. Aquele centurião, ele falou: não serve para nada. Mas existe alguém que pode mudar o quadro da vida dele. Existe alguém que pode trazer novamente alegria, tirar esse sofrimento e colocar novamente umas vestes de louvor, um cântico novo, umas vestes de justiça. Esse homem sair daí novamente transformado. Eu vi aquele homem pregando, eu vi aquele nazareno falando, eu vi ele curando quando aquele homem levou aquele paralítico. Eu vi a cura. Eu vou até Jesus. Oh, aleluia. Então, irmão, primeiro ponto: honre liderança que tem acesso à presença de Jesus pela graça. Segundo ponto: seja submisso com quem deseja o seu bem. Se este homem, irmão, esse servo fosse alguém rebelde, alguém ruim, alguém que nunca fez aquilo que o centurião mandasse, você acha que esse centurião ia se expor, ia até Jesus para pedir Jesus uma cura para ele? Você acha que iria? Não. Então, irmão, seja submisso com quem deseja o seu bem. A Bíblia vai dizer em Mateus 8:6: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Veja os detalhes: o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então, Jesus, ao ouvir isso, a palavra do Senhor nos diz: eu irei, eu manifestarei o meu poder para ele. Aí ele vai dizer o que para Jesus? Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu acredito, eu penso, ele disse, está na Bíblia: lança uma palavra para minha casa, porque o que o meu servo precisa não é de dinheiro, o que o meu servo precisa não é de aceitação, o que o meu servo precisa não é de algo humano, o que o meu servo precisa é de uma palavra. É a tua palavra que vai fazer ele se movimentar, é a tua palavra que vai fazer ele andar, é a tua palavra que vai tirar o sofrimento dele, é a tua palavra que vai dar vida para ele. Eu não posso fazer, eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu digo aos meus soldados: vai para lá, ele vai, vem para cá, ele vai. Tudo que eu pedi os meus soldados faz, mas contra essa enfermidade eu não tenho poder, só o Senhor. Lança uma palavra. Oh, glória a Deus. Irmão, você está tendo paralisia na tua casa? Você deveria se colocar de pé e vir até a presença de Jesus e dizer: Senhor, lança uma palavra para minha casa. Irmão, você deve entender que um doente não pode curar outro doente, um paralítico não pode curar outro paralítico, um cego não pode guiar outro cego, um doente, um fraco. Você tem que buscar em Deus, gerar relacionamento com quem quer seu bem, gerar um relacionamento com quem quer ver você correndo para a presença de Jesus e começar a profetizar na vida daqueles que estão enfermos na tua casa.
E o que é que nós concluímos nessa parte? Gere, irmão, comunhão com quem conhece a Jesus. Gere comunhão, irmão, com quem conhece a Jesus. Porque quem não conhece Jesus nunca vai te dar conselho conforme a vontade de Jesus. Amém ou não amém? Então nós chegamos aqui e encontramos esse homem dizendo para Jesus: eu tenho um conhecimento a teu respeito. Existe um poder tão poderoso quando o Senhor abre essa boca. Existe um poder tão poderoso quando o Senhor lança uma palavra direcionada para um lugar. Existe um poder que ninguém pode parar, incomparável na terra. Por isso, eu quero que o Senhor manifeste o teu poder sobre a minha casa. Este homem, ele conhecia a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Gere, irmão, relacionamento com quem conhece a Jesus. Gere relacionamento com pessoas que entendem, que tem dinheiro, que tem fama, que tem sucesso, que tem tudo, mas o que você precisa não está nele. Não vai ser uma influência que vai mudar a tua vida. Não vai ser um YouTube que vai mudar a tua vida. É Jesus quando você vem aos pés dele. Porque há poder na palavra dele. A palavra dele é comparado como um martelo que esmiuça a rocha. A palavra dele. Se a palavra dele não entrar, não vai quebrar, destruir aquilo que o inimigo tem tentado contra a tua vida. Aquele homem, ele entendia e disse: a tua palavra é mais poderosa do que tudo que eu possa imaginar. Por isso, nessa noite, irmão, você veio até aqui e o Espírito Santo está dizendo ao teu coração claramente que pessoas que estão paralíticas, sem movimentar na presença de Deus, não vai te curar. O conselho, a opinião, a forma como ela vê o seu estado não vai mudar se ela não é uma pessoa que tem um conhecimento, tem uma fé em dia, tem uma vida ativa, voltada realmente para glorificar a Deus, olhando que já foi curada, que já tem pé, que está andando, que tem força para te carregar e que tem foco olhando para Jesus, dizendo: Ele pode. Não vai mudar o quadro da tua vida. Por isso, muitas pessoas estão se desviando, porque está satisfeita na condição que o outro está. Eu também quero estar, porque estamos bem. Por isso, pessoas estão desanimando, porque perdeu a fé em colocar em Jesus aquilo que só Jesus pode fazer. E você nessa noite entrou por essa porta, e Deus está dizendo para mim e para você: tenha um relacionamento com quem quer ver o teu bem, não só físico, mas também espiritual. E teu espiritual não é com distração, é só quando você se prostra aos pés de Jesus e pede com fé, porque sem fé é impossível agradar a Ele. Que nessa noite, você que entrou por aqui, que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Não dê ouvidos. Se você estava na quinta, você está entendendo que Deus está trazendo mais e mais ao teu coração. Não dê ouvidos, porque Deus tem algo grande para fazer na tua vida. Mas Satanás tem muitos agentes, serpentes, muitos Pedros não convertidos e muitas Martas não convertidas para te tirar o foco do que Deus quer fazer. Por isso, nessa noite, você sai daqui com o poder da palavra. Eu preciso me movimentar, eu preciso fazer com que outros se movimentem, eu preciso viver em novidade de vida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.